Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Bearcast. Eu sou Adriana Marra e estou aqui na presença do meu querido amigo Felipe Ribeiro e da minha queridíssima amiga também, Bruna Leonardi. E aí, pessoal, tudo jóia? Olá, Adri. Olá, Bruna. Que bom estarmos juntos aqui, iniciando o ano com mais um Bearcast. É um grande prazer e eu tenho certeza que vai ser, como sempre, né, sensacional. Ei, pessoal! Ei, Dri! Ei, Felipe! Como é que vocês estão? Tudo bem? Foi um prazer demais começar esse ano agora com esse primeiro programa que a gente está aí para fazer juntos. Vai ser demais, tenho certeza. Muita energia envolvida. Isso aí, vai mesmo. E para isso, como é o nosso primeiro programa de 2019, já estamos aí, né, no início do ano, nós programamos um super especial. Porque o que a gente precisa para iniciar um ano? Gente, sempre que a gente começa um ciclo novo, né, independe do tamanho dele, mas aqui bem simbolizado pelo dia 31 de dezembro, iniciando 1º de janeiro, a gente sempre começa o ano cheio de esperança, cheio de expectativas, cheio de sonhos. Então, para isso, para que a gente consiga concretizar todos esses sonhos, nós resolvemos trazer um tema hoje sobre planejamento, produtividade. E a gente tem assim o privilégio de contar com a expertise toda da Bruna, que é especialista nessa área. E hoje a gente vai espremer ela, né, Lipe? É isso aí. Opa! É isso aí. Vamos lá então, gente. Então, Bru, eu percebo o seguinte, que nós temos nichos de pessoas em relação ao comportamento sobre planejamento. Eu vejo que existem pessoas que simplesmente não se planejam, só criam alguma expectativa, né, alguma ideia, fica no nível ali dos sonhos mesmo, mas não se planejam. E não se planejam ou porque simplesmente não ligam para isso ou porque não sabem se planejar. Um segundo nicho que eu elencaria são pessoas que se planejam, mas que no decorrer do ano, do tempo, não cumprem o que foi planejado. E um terceiro nicho seria as pessoas que planejam e que cumprem. O que você acha dessa definição? Legal demais, Dri. Eu acho que assim, o primeiro premissa, vamos falar assim, para que as pessoas consigam efetivar um bom planejamento na sua vida, é se conhecer. Parece clichê, mas não é. A gente precisa primeiro saber onde a gente quer chegar, quem a gente é. Então, o ato de planejar, né? O planejamento é o ato de estabelecer o estado atual, definir o objetivo e a meta e realizar uma análise da situação atual, né? Para a gente saber o como que eu vou fazer isso. Então, eu vou planejar algo que ainda não existe, mas é um objetivo que eu tenho com base no que eu sou hoje. Então, o primeiro passo é isso. O primeiro grupo de pessoas que tu trouxe ali, que aquelas pessoas que não planejam e não conseguem executar isso por uma falta de planejamento, eu entendo por quê? Porque é um comportamento, não é nem a questão comportamental, eu acho que é uma falta de visão do poder dessa ferramenta de planejamento na vida, do quanto o planejamento tem o papel de alavancar, de agilizar, de tornar muito mais produtivos os nossos resultados. Então, isso serve tanto para o primeiro grupo quanto para o segundo que você trouxe, né? Que é aquelas pessoas que até planejam, mas não conseguem executar. Por quê? Porque se elas não conseguem executar, ou é porque esse planejamento não foi feito da forma mais adequada, né? Ou porque elas não têm um nível de autoconhecimento e não geraram propósito com aquilo que elas planejaram. Ou seja, o planejamento delas pode ter ficado solto, pode não ter ficado amarrado com o que de verdade faz muito sentido.
Porque assim, gente, quando a gente sabe, quando a gente tem o prazer, né, de conseguir definir o que a gente quer e com muita clareza e sabedoria, entender o que a gente quer, quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos, e isso faz muito sentido na nossa vida, a chance de a gente correr atrás de um bom planejamento, mesmo que de forma inconsciente, sem saber o que está fazendo, é muito maior. Né? E o grupo daquelas pessoas que planeja muito bem e que executa, eu acho que estão nessa questão. Eu acho que assim, não é um comportamento que determina se a pessoa planeja ou não. Por quê? Porque a gente pode planejar, executar, mensurar e fazer esse acompanhamento desse planejamento de diversas formas, e existem diversas formas para diversos tipos de pessoas e perfis. O que realmente para mim pesa é a premissa que eu falei, que é o autoconhecimento. O que eu estou planejando está alinhado com o que eu quero? É isso, faz sentido na minha vida? Esse planejamento está agregando muito e eu quero demais que isso aconteça, porque se eu quiser demais que isso aconteça e tiver bem entendido por que eu estou fazendo isso, de uma forma ou de outra, eu acredito que as pessoas têm muito mais chance de fazer. Agora, o que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, será que as pessoas conseguem compreender a importância do planejamento? O quão diferença faz, quanta diferença faz na realização das nossas ações, das nossas metas, quando se tem um planejamento? Eu acho, Dri, que assim, as pessoas, elas não conhecem, a maioria das pessoas, infelizmente, não conhece o poder dessa ferramenta de verdade, porque muitas pessoas acham assim, eu planejo, eu imagino, eu até boto num checklist ali, né? Acha que simples ato de botar numa agenda, de colocar, fazer uma lista de tarefas, de planejar o que quer, de fazer um objetivo, é um bom planejamento. Mas planejamento é algo muito maior que isso. O planejamento tem ele, para poder ser essa ferramenta poderosa de alavancagem de resultado, de produtividade, ele tem que ter, sim, fases, ele tem que ter objetivos claros, metas claras, né? E quando a gente fala em metas claras, existe toda uma técnica para a gente elencar uma meta, elencar um objetivo e conseguir medir, mensurar isso ao longo do tempo. Então, não é só colocar no papel e esquecer, não, é um pouco mais que isso. É a gente colocar no papel de uma forma estratégica, é a gente colocar isso na linha do tempo, com ações, com plano de ação, com indicadores que a gente vai objetivamente conseguir ver se a gente está no caminho certo, não, ter momentos de reflexão, porque o planejamento sem ação não tem valor nenhum, né? Então as pessoas às vezes planejam, até planejam, entendem a importância, mas elas não sabem conseguir sistematizar isso, operar isso no dia a dia de uma forma mais eficaz. Acaba gerando frustração, né? A pessoa acaba ficando triste, perdendo até, de certa forma, credibilidade nela mesma. Exatamente, exatamente. É engraçado, assim, eu acho que o planejamento ele ainda está muito na esfera empresarial, de negócios, porque a gente tem diversas ferramentas. Eu vim da área de controladoria, enfim, mas a gente tem diversas ferramentas de desenvolver planejamentos empresariais, planejamento estratégico, matriz de BSC, o SWOT, né? Um monte de questões, mas assim, poucas pessoas trazem esses conceitos, porque o como pode ser totalmente replicado para nossa vida pessoal, né? Mas poucas pessoas trazem isso com essa seriedade que no meio empresarial tem. Então, eu acho legal que as empresas já entenderam que não funcionam sem bom planejamento. Agora, as pessoas, eu acho que ainda não. Sim. Aliás, Bru, só fazendo um adendo aqui no que você está falando e trazendo esses exemplos perfeitos aqui, eu acredito que pode ser até mesmo uma questão cultural, né? As empresas, para darem certo, para trazerem resultados, elas precisam ter um método eficaz e que faça sentido para a organização como um todo e que gere resultados, né? Só que, como você mesma disse, as pessoas também precisam de resultados pessoais para cada área da sua vida, só que muitas delas não conhecem métodos eficazes, não conhecem qual é a melhor forma de se organizar, qual é a melhor forma de planejar. Com certeza, Felipe. Muito bem Felipe, colocado. deixa eu te aproveitar um pouquinho mais, que eu estou me lembrando aqui de que uma vez você comentou comigo
sobre a relação que existe entre o planejamento e o resultado. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse seu raciocínio, que eu achei muito bacana. Bom, sobre planejamento e resultados, a primeira coisa que precisamos ter em mente é o que queremos alcançar e como fazer isso de uma forma que seja extremamente eficaz. O que eu percebo é que existem pessoas que planejam, fazem suas listinhas de final de ano, mas muitos se frustram no final porque ou não tiveram motivação suficiente para realizar, ou não tiveram uma metodologia certa para que aqueles objetivos pudessem ser concretizados. E o que eu tenho aprendido ultimamente é olhar para as áreas da minha vida que eu quero potencializar e organizá-las de uma forma que eu consiga inserir em cada área objetivos específicos e uma ação comportamental que gere resultados. Então, por exemplo, eu faço uma lista e em uma coluna eu coloco todas as áreas da minha vida que eu quero que sejam trabalhadas. E numa outra coluna ao lado, eu coloco para cada área objetivos específicos que eu desejo realizar. E em seguida eu já coloco ações. Ações com datas, horas e frequência diária ou semanal que me permita, de alguma forma, criar um hábito inconsciente para a realização de cada meta ou objetivo. Mas é muito importante também a gente criar um sistema de visualização dessas metas e objetivos na nossa cabeça. Mas visualizar elas sendo concluídas, porque, primeiro, nos motiva a seguir o planejamento. Em segundo, eu acredito que essa visualização pode nos apoiar quimicamente no alcance dos resultados. A visualização dá foco e a gente começa a criar uma realidade daquilo que a gente quer. Desculpa, estou te interrompendo. Não, pode complementar. Criando a visualização, a gente gera foco e coloca o cérebro, os neurônios todos para trabalhar de acordo com aquilo que a gente determinou. E aí tem uma diferença muito grande entre visualizar o que a gente quer e visualizar o que a gente não quer. Né? Muitas pessoas sabem com muita clareza o que não querem, mas não sabem o que querem. E aí, como a neurociência fala que o cérebro não identifica o que é o não, porque o cérebro trabalha com imagens, e o não, a palavra não gera imagem nenhuma mental. Então acaba que o que a gente se fixa quando a gente pensa no que a gente não quer é exatamente o oposto do que a gente quer. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas, por exemplo, quando a gente pensa que eu não quero continuar apertada financeiramente. A visualização é de que eu vou continuar apertada financeiramente, sabe? Porque esse comando para o cérebro, ele não gera uma imagem que você quer ter uma prosperidade financeira, que você quer ter uma independência financeira. Ele vai fixar no não quero continuar apertado financeiramente. Deixa eu dar um exemplo bem simples para tentar explicar melhor o que eu estou falando. Eu quero que vocês não imaginem um elefante cor-de-rosa. Eu tenho certeza que todo mundo imaginou o elefante cor-de-rosa. Entendeu? E é exatamente assim que o cérebro trabalha. Então, por exemplo, eu não quero visualizar um elefante cor-de-rosa e eu quero um elefante verde. Então, é no elefante verde que eu tenho que focar. Não é no não querer o cor-de-rosa, porque a gente vai focar no cor-de-rosa. Entendeu? Então, definir essa visualização do que quer e ser específico e trazer todas essas características que o Felipe falou super bem, dá foco. Né, Bru? Exato. O que você acha disso tudo? Exatamente. Achei fantástico o que vocês estão falando. E como eu falei, saber o que quer e focar no que se quer. De novo, né, gente? Tudo que a gente foca expande, tudo, sempre. Então, se a gente realmente dá foco no que a gente quer, a gente consegue canalizar toda a nossa energia, tudo que a gente vai fazer para aquilo e não falar realmente, muitas pessoas, esse ano eu quero acabar com o meu problema de dinheiro. Nossa, isso é uma meta para ano novo? Não! Né? Por que tu vai fazer da tua meta em cima do problema? Não! Exatamente.
essa meta, esse ano eu quero ganhar muito dinheiro. Eu não quero acabar com o meu problema de dinheiro, porque ele já acabou, daqui para frente, né? Então, assim, a gente tem que focar realmente na solução, para que a solução se expanda, e é o primeiro passo, de novo. Até tem muitos exercícios legais que eu estava lendo esses dias, de cocriação, né, Dri? A gente até conversou um pouquinho sobre isso. Sim. Que é realmente tu trazer para esse planejamento um pouco dos teus sentidos, da tua imaginação e o poder da tua mente, para imaginar muito e ter isso muito forte. Tem tudo a ver com planejamento, parece que não, mas tem tudo a ver, gente. Falar de cocriação, de imaginação, de objetivo, de imaginação, de se projetar onde você quer, como vai estar, o impacto que isso tem na sua vida, a conquista desse objetivo, focar nessa solução, e aí sim, a gente planeja o como vai ser esse trajeto, com muito mais força, com muito mais engajamento, com muito mais propriedade daquela meta, daquele objetivo, porque a gente sentiu, porque a gente viveu, porque a gente cocriou, porque a gente fez vários exercícios de se visualizar, de se projetar, de se imaginar com todos os nossos sentidos na conquista daquilo. E aí qualquer planejamento ganha muito mais força, no como, no ação, ganha muito mais foco na ação. Agora, quando a gente planeja por palavras bonitas, porque um amiguinho do lado planejou aquilo, ou porque eu sempre... Né, quando a gente planeja algo que não faz total sentido, que não está totalmente alinhado, que não tem toda essa força, a gente cai, sim, com muito mais chances de cair numa cultura de não entrega consigo mesmo. Sobre a expansão, que o Felipe falou, a Bruna comentou também, eu quero dar uma diquinha em relação a isso, um pouco partindo um pouco para outras áreas, mas também da física quântica, que nesse próximo período, né, que a gente está entrando, é um ano, 2019, que a energia universal de expansão, ela vai estar muito forte, muito forte. Então, tudo que cresceu no ano de 2018, em 2019 vai crescer muito mais. Eu quero chamar a atenção para isso pelo seguinte: vai crescer o que a gente tiver em mente, né, ou na frequência que a gente tiver. Então, o que significa? Se eu tiver com um comportamento de medo, o medo vai expandir. Se eu tiver com um comportamento de confiança, a confiança vai expandir, entendeu? Não tem o filtro para expandir só coisas positivas. A expansão vai acontecer para qualquer tipo de visualização que nós tivermos nas nossas mentes. Então, tome muito cuidado com a qualidade dessa visualização, porque essa energia estará muito potencializada nesse ano de 2019. Muito bom, Dri. E eu queria contar um segredinho para os nossos ouvintes aqui, porque quem convive com a Adriana não imagina o tanto que ela leva isso que ela fala a ferro e fogo no dia a dia. Ó, eu admito, tá? Eu admito. Tô até com medo do que você vai falar. Eu vou dizer o seguinte, não, pode ter medo mesmo, isso aí, tá? Chover pra se molhar. Mas eu admito que eu sou uma pessoa, eu vim da controladoria, eu tenho muitas crenças vindas, de muita questão de, né, que eu venho se ressignificando, venho trabalhando, mas assim, eu sou medrosa, eu sei, em alguns aspectos da minha vida eu sou medrosa. Essa Adriana, ela me empurra de um jeito, gente. Então ela fala assim, não pensa nisso, foca na solução. Na cabeça dela, o negócio já deu certo 1000 vezes e é tão gostoso trabalhar com pessoas que pensam assim, porque te impulsionam tanto para frente, tanto para, né, para coragem. 2019, a gente tem tanto desafio pra gente aqui, pro BER, pro Instituto BER, pra Wake, pro Felipe Ribeiro. E a Adri, ela tem um poder e ela é tão fiel com isso que ela tá pregando nesse instituto que eu queria falar, assim, eu tenho medo, mas o meu medo diminui muito quando eu entro na frequência dela. Então, muito obrigada. Bru, que lindo! Bonito. Nossa. Agora você me tirou de... Quando os ouvintes precisaram de empurrãozinho, já sabe quem procurar, né? Nossa senhora, agora você me tirou até de centro aqui. Que bom, fico muito feliz por isso. Que bom, mas tem que fazer com planejamento, porque é uma fase que a gente está planejando, que a gente está realmente, às vezes a gente acaba trazendo exemplos do nosso dia a dia para quem está nos ouvindo, né? Às vezes a gente acaba focando, sim, eu acho que faz parte do ser humano, né? A gente querer se proteger e de algumas coisas, enfim.
E a gente acaba entrando numa frequência que se a gente não percebe, não gera consciência disso, a gente fecha muitas oportunidades. E sonha pequeno, e planeja pequeno, e executa pequeno consecutivamente, né? Então a gente vai ter um ano pequeno. Então o tamanho do ano que a gente quer ter depende do tamanho do nosso sonho e o tamanho do esforço que a gente vai ter em fazer um bom planejamento com uma boa execução. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu conheço algumas pessoas e já me incluí bastante nisso, até aprender coisas novas, até começar a me conscientizar da importância do planejamento, que se sentem frustradas ao final de um período, de um ciclo, de um ano, por não terem realizado tudo o que elas gostariam, tudo o que elas teoricamente se planejaram ali. E eu gostaria que vocês nos dissessem quais são os maiores sabotadores da produtividade. Bacana demais. Eu acho assim, que um primeiro passo não pode haver frustração se a gente não conseguiu cumprir um planejamento e o planejamento e a meta, o objetivo de alguma forma mudou e eu sei que eu fiz tudo que estava no meu alcance que eu me propus a fazer e por isso eu não alcancei. Então, assim, primeira coisa é assim, vamos entender se o que estava no nosso radar, no nosso escopo, no nosso acordo de entrega consigo mesmo, né, com a gente mesmo, se isso foi cumprido. Se isso foi cumprido de alguma forma, o objetivo, a meta, as listas não foram atingidas, é porque o vento mudou. E se o vento mudou, a gente não pode sofrer, a gente tem que replanejar, né? Replanejar e aí vale um reajuste na rota, né, Bru? Vale um reajuste. E ela sempre vai acontecer, gente. Quando o planejamento, ele nos direciona. Mas existem diversos fatores externos que vão acontecendo e a gente tem que ter muita inteligência emocional, saber administrar e estar sempre replanejando. Então, o planejamento não é algo estanque, ele é uma coisa contínua, né? A gente tem que ter momentos de reflexão, momento de olhar se a rota, o norte é o mesmo e replanejar caso tenha mudado alguma coisa. Esse é um fato. Agora, se as questões externas não mudaram e eu continuo na minha rota e por algum motivo o que eu me propus a fazer eu não estou fazendo, pode ser por diversos tipos de sabotadores. O primeiro deles, e o mais frequente, na minha opinião, é que a meta não foi bem acordada. A meta tem um problema na contratação do objetivo, da meta, do planejamento. Esse, para mim, é o mais frequente. Mas, vamos supor que não seja isso. Qual os outros problemas sabotadores? Falta de foco, falta de amor próprio e vontade mesmo de fazer aquilo acontecer. Estar conectado a pessoas que te mudem essa vibração que a gente falou e te levem para caminhos que você não está conseguindo administrar. Eu acho que tem também essa questão de as pessoas que são multitarefas e acabam querem não saber dizer não, né? Quer fazer um pouquinho de tudo e esquece de si mesmo, ou seja, não se colocar em primeiro lugar, não colocar o objetivo, a sua meta, não ser congruente com o que você promete para você mesmo. E principalmente, o maior sabotador para mim, neste caso que eu citei, entrar numa cultura aceitável de não entrega. Ou seja, eu mesmo não cumpro o que eu falo para mim mesmo e tudo bem. Pô, se tudo bem, então então qual a importância de eu cumprir objetivo, de eu planejar, de eu ter objetivos, de eu fazer se eu não cumpro? Então, isso que eu queria falar antes que eu acabei perdendo minha linha de raciocínio, gente, desculpa, mas assim, o que eu queria trazer para vocês? É super importante que a gente contrate objetivos factíveis, que sejam extremamente realizáveis e às vezes, né, até pequenos. Pequenos, o que eu quero falar é pequenos para que eu realmente primeiro crie o hábito de entregar o que eu me comprometo para depois ir aumentando o grau de dificuldade. Muitos clientes recentes até esse ano tiveram esse case e eu queria salientar aqui. Mas eu falo que eu vou fazer e não faço. Falo que eu vou fazer e não faço. Então porque tu tá falando que tu vai fazer coisas muito grandiosas, tu não sabe pensar realisticamente, sabe? Vamos fazer então, vamos falar coisas que tu sabe que tu vai fazer. Porque a gente não vai aceitar não entrega consigo mesmo. A gente não vai aceitar não entrega contigo. Porque se tu não te ajudar, ninguém mais vai te ajudar.
né? Então a pessoa começou a fazer o quê? Começou a diminuir o nível de exigência de objetivos, começou a criar o hábito, e aí criar hábito mesmo. Para a gente criar hábito 2, 3 meses diariamente cumprindo o que se comprometeu a fazer, e depois começou assim a ir mexer na outra parte dos fatores, que é aumentar o nível de exigência e dificuldade desse objetivo. Então, para mim, são esses os sabotadores, e o principal deles seria esse último que eu falei, é cair na cultura de não entrega e não ter comprometimento consigo mesmo, que pode ser, de novo, só para reforçar, por problemas no objetivo maior, ou por problemas de ego e de autoestima. Uhum. O que vocês acham? Bom, não, eu acho perfeito, sensacional, exatamente. Esse alinhamento precisa acontecer, né? É muito importante. Agora, Felipe, sobre sabotadores da produtividade e a relação deles com a gestão do tempo, que também está super relacionado com o alcance de resultados, né? O alcance, as metas atingidas. Você teria algum exemplo para trazer para a gente? Perfeito. Eu acredito que existem vários sabotadores, né? Mas o que eu consigo elencar de imediato no momento são as redes sociais. De fato, tem que existir uma certa disciplina para a gente conseguir se concentrar naquilo que realmente é importante, né? Com essa avalanche de informação que a gente está sendo exposto o tempo todo, isso acaba desconcentrando as pessoas do seu real propósito, daquilo que você tem que realizar no dia. Hoje, por exemplo, você recebe uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram, você clica ali para poder ver a notificação, uma coisa que era para ser resolvida em 1, 2, 3 minutos, e se você não vigiar, se você não tiver focado mesmo, 3 horas depois você está num outro mundo, numa coisa totalmente diferente daquilo que você entrou pela notificação, e isso aí pode ser um grande sabotador da produtividade. Primeiro, porque você está se desconcentrando daquilo que você realmente precisa fazer. Segundo, porque você acaba procrastinando as suas metas e acaba sendo, no final das contas, totalmente improdutivo, né? Então, assim, as redes sociais, na minha visão, é um dos principais sabotadores atualmente, né? Felipe, última perguntinha. Vai lá. Sobre formas de planejamento, ou seja, como as pessoas podem estruturar esse planejamento de uma forma visível. Eu estou pensando aqui porque eu gosto de fazer os meus planejamentos. Tenho um planejamento a longo prazo, mas os meus de curto prazo, diários, eu gosto de trazer num formato de mapa mental. Uhum. Até gravei um vídeo que está no YouTube, que eu explico o que é o mapa mental. É uma forma que me atende muito bem. E aí, o que mais a gente teria aí nesse universo e com perfis de pessoas tão diferentes, né, que a gente poderia sugerir como alternativa. Um formato de... Sim. Uhum. Desculpa ter te interrompido, Dri. Não, você não me interrompeu, você me salvou, porque a palavra sumiu. Bom, ao meu ver, não existe um plano certo, universal, que pode dar certo para todo mundo, né? Eu acredito que assim, existem ferramentas específicas que podem se adaptar para cada tipo de pessoa, né? Existem pessoas que gostam de fazer os seus planos, seus objetivos diários ou semanal, anotando num papel, utilizando uma agenda, utilizando um planner, né? Que hoje está sendo bem quisto. Planner é muito legal. E também, além desse planejamento escrito, tem os aplicativos. Existem vários alternativos de aplicativos para pessoas que, por exemplo, eu não gosto de escrever, né? Então eu prefiro ali anotar no celular, né? Já que a gente está vivendo um movimento onde as pessoas estão 100% conectadas, né? Então os aplicativos eles auxiliam muito as pessoas nesse quesito. Por quê? Os aplicativos de produtividade, digamos assim,
você coloca as suas metas, você coloca os seus objetivos ali e eles podem te lembrar desses objetivos uma vez que você configurou ele com datas e horas para serem realizados. Então, assim, o que eu direcionaria agora para quem está nos ouvindo é a primeira coisa. Que tipo de perfil é o seu? Sabe, você gosta de anotar numa folha ou você gosta mais do universo high-tech mesmo, do celular, de aplicativos? Então, essa primeira coisa, né? Você precisa saber quem é você nesse meio aí para você conseguir encontrar alternativas que facilitem para você. O que eu gosto de fazer na prática é o seguinte, como eu disse antes, não há um modelo ideal para todo mundo, mas o que eu acredito que funciona para mim e que pode funcionar para outras pessoas é que geralmente eu tiro um dia da semana para poder levantar todas as minhas pendências ou todos os meus objetivos que eu quero ou que eu gostaria de realizar durante a semana. Então vamos supor que domingo é um dia onde eu estou tranquilo com a minha família, eu paro ali 1-2 horinhas para pensar o que eu quero fazer, o que eu quero alcançar naquela semana de segunda a sábado, de segunda a sexta. Então, hoje eu utilizo o aplicativo, utilizo um planner físico e utilizo papel. Para mim, é o que melhor se encaixa. Né? Depois eu posso até aqui, nas minhas dicas, dar dicas de aplicativos de produtividade que eu acredito que pode ajudar demais as pessoas. Mas aí o que eu vou fazendo? Eu levantei o que eu quero realizar durante aquela semana. À medida que eu for realizando, lembrando que a Bruna deixou aqui até uma informação interessante, tem que ser algo que seja alcançável, né? Não vá colocar metas e objetivos gigantes para um dia da segunda-feira que você não vai alcançar. Distribua isso durante a semana de uma forma que você se sinta bem, se sinta confortável e que te motive a realizar. Então, beleza. Fechando parênteses, eu levantei essas informações e à medida que eu vou realizando-as, eu vou ali dando um check. Né? Vou dando um check, o aplicativo geralmente ele me avisa o horário que eu preciso realizar, né? Qual é o tempo que eu tenho para cada atividade e se eu tiver anotado numa folha também eu vou dando um check ali. E isso aí me deixa muito confortável. E ao final do dia eu tenho uma série de atividades que foram realizadas, né? Ótimo. E aí sobre a atitude ali do check, é muito legal porque estimula a parte cerebral do sistema de recompensa. Então, estimula a produção de ocitocina, um neurotransmissor importante. E a cada cheque que a gente dá, a gente sente um prazer com aquilo. E isso é muito legal, porque começa a automatizar o gosto por cumprir as metas. Né? Bom, era só isso. Gente, então, vamos para as dicas do Ber? Vamos lá. Muito bom, vamos. Bacana! Então vamos lá. Bru, pode ser você primeiro? Qual a sua dica? Pode ser. A minha dica, gente, para tentar sintetizar um pouco tudo isso que a gente falou, é que vocês façam uma seguinte reflexão. Para 2019, qual é a minha meta macro? O que é o meu objetivo maior? O que é aquilo que eu quero acordar todo dia e faz muito sentido? Apliquem, rodem o SMART que eu falei anteriormente nela, vejam se faz sentido e pensem nela no macro. E quebrem em micro-objetivos ou objetivos menores por mês e por semana. Ou seja, vocês já podem fazer agora o objetivo macro e o objetivo mensal de vocês, que é os sub-objetivos que vão levar vocês à conquista desse maior. Tá? E pode ter outras coisas também. Façam um planejamento de objetivos, um macro e o restante mensal. E a cada semana que se inicia, comecem a instituir a minha dica é de instituir esse hábito do planejamento semanal. Ou seja, vocês vão elencar tudo que precisa ser feito entre rotina, entre projetos, entre trabalhos para a conquista desse objetivo maior,
dos objetivos mensais, mas façam isso sempre, revisem ela sempre mensalmente. E sempre que sentir a necessidade, voltem no objetivo maior e façam os ajustes que precisarem. É um exercício, mas que a gente começa a trazer a rotina, o hábito de fazer o planejamento, tanto no curto, no médio e no longo prazo. Ótimo, sensacional, muito bom. E você, Felipe, qual que é a sua dica? Bom, eu tenho 2 dicas. A primeira é que, como eu gosto muito de ler, então eu sempre que posso aqui no Bearcast eu dou uma dica de leitura. E o primeiro aqui é um livro do Christian Barbosa, que é Gestão do Tempo. Esse livro é muito bom porque o Christian desenvolveu uma metodologia extremamente eficaz, questionando modelos antigos de gestão do tempo. E o modelo que ele desenvolveu, que está sendo até aplicado em muitas empresas e é muito conhecido, que é a tríade do tempo, né? O modelo tríade. E isso é sensacional, porque você consegue ter ali bem claramente aquilo que é urgente, aquilo que é importante, aquilo que é circunstancial, e você conseguir administrar o seu tempo diariamente com base nessa metodologia. Então, assim, fica aqui a dica desse livro sensacional, de verdade. Muitas pessoas não têm nem noção do que é urgente, o que é importante, circunstancial. Tem muitas pessoas que vivem o tempo todo apagando incêndio. Então, esse livro, ele com certeza agrega muito valor para você que está agora iniciando o seu ano e que precisa de um planejamento bem estruturado, que precisa de uma metodologia para que as coisas aconteçam. O livro Gestão do Tempo, ele é excepcional para você. A segunda dica é um aplicativo que eu uso e eu amo, para falar a verdade, né? Porque me ajuda bastante. Desde quando eu descobri, eu organizo projetos, organizo agendas pessoais, metas pessoais, que é o Wunderlist. Ele é um aplicativo que tem para Android, tem para iOS também, e ele é um aplicativo muito simples. Você adiciona a sua tarefa ali, diária, e ali você pode colocar várias tarefas, e à medida que você for colocando as suas tarefas, você pode organizá-las também, ou em pastas, ou em listas. É como se você estivesse escrevendo no papel, só que agora você está fazendo isso no aplicativo. Num aplicativo onde que cada tarefa tem horário para ser cumprido, tem data para ser realizado, e à medida que você vai realizando, você vai dando um check ali automaticamente, e ele tem até um aviso sonoro muito interessante, e que eu acho que pode ajudar todos vocês aí no alcance das suas metas e dos seus objetivos. É isso aí. Bacana demais. Só quero te pedir mais uma coisinha. Claro. Soletra o nome dele, por favor. Agora, o Wunderlist é W-U-N de nada, D de dado, R de Rita, L de lindo, I-S-T. Joia, bacana. Muito bom. E a minha, para encerrar, é mais uma reflexão mesmo, um chamamento de atenção para todos nós, inclusive para mim. Que a gente se atente com as visualizações dos objetivos que nós estamos criando. Então, que a gente atente para a qualidade deles, que a gente foque no que é bom, que a gente foque no que a gente quer e não no que nós não queremos. Que a gente se conscientize desses objetivos, desses planejamentos que a gente quer que realmente aconteça nas nossas vidas. Quero falar uma frase também que uma vez eu li numa rede social e infelizmente eu não sei quem é o autor, mas vou falar dessa mesma forma, me desculpe o autor, que ele disse o seguinte, que a distância entre o sonho e a realização é exatamente a atitude, a ação. E aí, complementando nesse contexto todo desse nosso programa e desse preparatório aí para o ano que começa, eu chamaria de planejamento também. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado pela audiência. Se quiserem fazer algum comentário, críticas, sugestões, enfim, a gente está super aberto, não deixa de
de enviar para a gente. Se achar que o conteúdo é bacana, que foi agregador de valor em algum nível, de alguma forma, compartilhem com seus amigos também. E é isso aí. O Instituto Ber, acho que posso falar em nome do Felipe Ribeiro, da Bruna, da Wake Up Carreira. A gente deseja para vocês um ano de muitas ações, um ano muito produtivo, um ano que leve vocês do estado atual ao estado desejado, e que vocês se sintonizem aí na frequência mesmo que vocês querem fazer acontecer esses sonhos. Né, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Pessoal, só para poder complementar, quem tiver aí sugestões de temas, quem tiver críticas, ou quem quiser até mesmo participar de um Bercast, mande aí o seu contato para contato@institutober.com.br. Siga a gente também nas redes sociais. Nós temos aqui a Bruna Leonardi, o Instagram dela é @abrunaLeonardi. Eu tenho o meu pessoal também, que é @eufelipe_ribeiro. O do Instituto Ber, que é @institutober. E tem o site do Ber, que é institutober.com.br. E, enfim, fiquem à vontade, né, para poder comunicar com a gente e interagir. Então, um beijo enorme, gente. E a gente se vê aí nos próximos Bercasts. É isso tchau, aí. tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.